Durante um julgamento sobre o uso de redes sociais por magistrados, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição e a lei da magistratura bastam para ditar a conduta dos juízes. A fala aconteceu em meio à pressão para a criação de um código de ética. Nós vamos acompanhar, então, o que disse o ministro. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Nelson Kobayashi e também Lucas Merreiro já conosco nessa primeira hora aqui do Jornal da Manhã, segunda edição, para trazer aqui análise sobre essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Kobayashi, para a gente voltar a contextualizar isso aqui. Existe uma grande pressão em torno do Código de Ética, Código de Conduta dentro do STF, que pode, inclusive, ditar regras sobre as redes sociais. A gente vê os ministros se manifestando muitas vezes por meio de pequenas publicações, até mesmo em palestras, voltando ali com discursos relacionados a processos e momentos políticos, partidários. Alexandre de Moraes fez uma defesa da própria classe, como já era esperado. Agora, esse racha dentro do Supremo Tribunal Federal, envolvendo a opinião dos ministros sobre o Código de Conduta, tende a escalar ainda mais, ou a gente vai ver, sim, esse código sendo aprovado, inclusive tratando sobre redes sociais, na sua opinião? Muito bom dia, Bia, bom dia, Evandro, bom dia, Merreiro, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É muito importante que isso avance, é muito importante que isso se torne de fato realidade. A gente tem um momento no nosso Supremo Tribunal Federal em que se fala tanto de credibilidade da corte, de manutenção da instituição democrática do judiciário, enfim, e isso precisa vir associado a um código de conduta. Até para garantir e proteger a imagem da corte perante a sociedade, porque a sociedade precisa acreditar com fé na lisura do poder judiciário. E não há motivos para recusar esse código de conduta, até porque a gente tem visto aí várias e várias notícias que colocam sim em xeque a credibilidade de magistrados da nossa Suprema Corte. Infelizmente, isso foi discutido ontem no Supremo Tribunal Federal, no bojo de uma ação que discute a constitucionalidade ou não em relação às condutas dos magistrados de primeiro grau, de desembargadores, de magistrados que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal. E aí eles julgam alguns artigos de lei com olhos para a crise instalada em relação ao Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. Isso não foi muito bem organizado. Não deveria ter sido ontem essa pauta. Essa pauta deveria ficar de lado e o Supremo Tribunal Federal deveria se debruçar agora na relatoria da ministra Carmen Lúcia em relação ao Código de Conduta. Algumas falas ali foram para responder à imprensa, foram para a sociedade e aí a gente vê uma decisão sendo tomada no casuísmo. É muito importante que haja um Código de Conduta porque os valores da Suprema Corte estão em xeque. E o ministro Dias Toffoli afirmou que magistrados não têm liberdade para dar opiniões político-eleitorais e que na carreira há restrições específicas que precisam ser respeitadas. Acompanhe. Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista de uma empresa, dona de uma empresa ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Lucas Merreiro quis ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal, não quis? Para toda escolha é preciso abrir mão de alguma coisa. Os ministros querem tudo. Querem tudo. Bom, primeiramente, bom dia aí, Evandro, Beatriz, Nelson, especialmente bom dia ao espectador da Jovem Pan, que a gente já começa com essa pedrada aí, né? Essa declaração do Toffoli reclamando e dizendo que não precisa de código de ética porque a lei da magistratura basta. Mas será que basta mesmo? Olha, eu acho que não, porque até semana passada, retrasada, a gente estava vendo decisões escabrosas do ministro Dias Toffoli ao decidir
ouvir a respeito de um inquérito que investigava também, né, membros da família dele, ou que investigava um resort que membros da família dele eram sócios. Veja, isso é uma razão evidente, uma razão gritante para um juiz se declarar suspeito, para um juiz dizer, olha, eu não tenho condições de julgar esse caso. E não apenas ele continuou decidindo, como decretou sigilo, dificultou acesso a provas, dificultou os trabalhos de investigação. Então, veja, a lei da magistratura hoje não basta, porque esses absurdos continuam acontecendo. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes cometeu muitos erros em sentidos semelhantes também na condução de inquéritos muito incorretos na sua condução, né? E aí ele diz que magistrado não pode fazer mais nada. Olha, se o magistrado está insatisfeito, ninguém está obrigando ele a ficar na magistratura. Ele pode sair. O que a gente pede é justamente que, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal não possam advogar. Senão a gente vê aquele caso parecido com o do Lewandowski, que recebeu lá seus 5 milhões para prestar uma consultoria para o Banco Master. E aí, sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, eu sou um cara ético, eu não vou aceitar isso. Então eu vou abrir mão desse caso e eu vou passar pro escritório dos meus filhos. E aí os filhos dele pegaram o caso. Então é por esse tipo de situação que a gente precisa, sim, enrijecer as penalidades e as regras para magistrados que violam esse tipo de princípio, né? Kobayashi, a gente tem aqui a fala, né, dos ministros durante esses discursos de que a Constituição e a lei da magistratura já bastariam, de fato, para conter aí qualquer tipo de excesso ou de irregularidade envolvendo a atuação dos ministros do STF. Na sua avaliação, quais seriam as regras que esse Código de Conduta precisaria estabelecer para tirar de campo a subjetividade e escalar realmente ali parâmetros para evitar qualquer tipo de discussão e de crise envolvendo decisões de ministros do STF? Olha, Bia, a única proposta que está na mesa do Supremo Tribunal Federal e agora nas mãos da ministra relatora Carmen Lúcia é a proposta da OAB de São Paulo, que coloca ali algumas regras muito claras. Por exemplo, uma das previsões seria a de que o ministro pode receber patrocínio de empresa privada para os seus congressos, os seus simpósios? Pode, mas isso precisa constar publicamente no site do Supremo Tribunal Federal, para que quando essa empresa patrocinadora tiver uma causa de relevância na Suprema Corte, ele seja impedido de julgar. É uma questão muito simples. O ministro pode ter esposa, filhos, advogados? Pode. Mas quando esses advogados tiverem uma causa no Supremo Tribunal Federal, esse ministro seja impedido de julgar. Então tem algumas regras ali de governança, praticamente, e de uma espécie de compliance que precisa estar na Suprema Corte. E aí eles falam com clareza e até com acerto, de que a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, bastaria a preservar a credibilidade do judiciário. Só que tem um detalhe muito importante. Os ministros do STF não se submetem à LOMAN, apenas os outros juízes. Há centenas, milhares de juízes pelo Brasil. E os ministros, que são os juízes da mais alta corte, não se submetem. Um exemplo muito claro é de que a LOMAN já proíbe manifestações públicas a respeito de processos que estão pendentes de julgamento. E o que a gente mais vê é ministro do STF dando opinião sobre tudo. Já declararam inconstitucional lei de anistia sem nem ter sido aprovada no Congresso, ou seja, já se adiantam em relação ao mérito de processos. Eles diziam o tempo todo a respeito da conclusão da ação contra Bolsonaro antes do processo ser julgado. Aliás, antes de ser denunciado, ou seja, há uma antecipação de voto, antecipação de conclusão. E quando um juiz antecipa sua conclusão antes mesmo da defesa, é que as coisas estão muito invertidas e o processo, ou a decisão, a sentença, já começou do fim para o começo. Toma-se a decisão, depois vê algum motivo para fundamentar.